Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu quero já começar esse vídeo aqui respondendo alguns comentários do nosso último vídeo. Se você não viu, veja esse vídeo, até para entender melhor o assunto e entender do que estamos falando, né? Mas eu vou dar um resumão aqui. No nosso último vídeo que você está vendo aí, nós falamos sobre a legalização do STF fez, né, as religiões afrodescendentes de sacrificar animais. Toda religião, deixei bem claro, toda religião deve ser respeitada e a nossa Constituição deve continuar como é e ela garante que o Estado é laico. Você pode ter a religião que você quiser, tá certo? E desde o começo dos tempos, se você pegar lá na época do rei Davi, embora ele não deixasse ter dentro da cidade, aos redores tinha. E ele podia ir lá muito bem e exterminar se fosse o caso. E ele não fez isso porque Deus sempre fez questão que o homem tenha um livre-arbítrio. Tem o caminho de Deus e tem outros caminhos que você pode seguir. E ninguém deve se meter na escolha do outro irmão, tá certo? Essa é a minha posição, tô deixando isso aqui bem claro. Agora o que a gente tá falando no outro vídeo, muita gente não entendeu, e a gente vai explicar isso aqui, é que estamos falando de legalizar uma prática que fere os direitos constitucionais. Muitos dos animais que são sacrificados, em quase 90% dos casos, não são, pelas próprias estatísticas, tá certo? Não são dos caras que sacrificam. Eles não sacrificam os próprios animais. Muitas vezes, gato, cachorro, eles pegam na rua. E às vezes acontece deles pegar animais de outras pessoas e fazerem isso. Sacrificarem. E o sacrifício, em boa parte dos casos, claro que não são todos, mas em boa parte, não vou dizer que é uma minoria, em boa parte mesmo, tô falando boa parte. Esses animais são sacrificados de forma cruel, torturando os bichos, arrancando pedaços com os bichos vivos e enfiando troços no bicho. Quer dizer, é uma crueldade imensa que fere os direitos dos animais, né? E ninguém, um ser humano ainda que não tivesse, a gente não ia gostar de saber disso, que isso acontece. Então, quando tem denúncias desse tipo, principalmente quando pegam animais domésticos que pertencem a outras pessoas, as pessoas vão e dão queixa. E agora, mesmo que aconteça isso, não vai acontecer mais nada porque foi legalizado pelo STF. Então veja o nosso vídeo. E aí eu quero responder a algumas pessoas hipócritas, né, que vão lá no nossos vídeos e dizem: ah, seus cristãos hipócritas, vocês ficam falando disso, mas o Deus de vocês também pedia sacrifício. Aí você vê que a pessoa não tem conhecimento nenhum da Bíblia. Deus nunca pediu sacrifício. Me prove biblicamente Deus pedindo sacrifício. A primeira vez que falaram para fazer sacrifício para Deus, ele disse: todas as coisas me pertencem. Como é que vocês vão me agradar com isso? Então as pessoas ficaram tristes. As pessoas ficaram muito tristes. E eu vou dar um exemplo para vocês disso e explicar de maneira prática e simples, que é o meu trabalho aqui. Passar as informações da maneira mais simples e lá de nós possível, tá certo? Para que todo mundo entenda. Deus, quando viu a tristeza que o povo ficou, porque era uma coisa da cultura daquele povo, o jeito que eles tinham de agradar era fazendo esse sacrifício. Mas Deus não gostava disso, Deus não queria isso. Mas Deus viu a tristeza que as pessoas ficou e acabou dizendo: não, já que vocês querem fazer, então faça assim. E ensinou uma forma limpa, pura, e praticamente não é nenhum sacrifício, é preparar um prato. Como se o cara dissesse: ó, Davi, eu vou convidar você para almoçar. Imagine assim. Você diz: Davi, vamos almoçar na minha casa. Eu digo: opa, vamos. Aí tu me pergunta: tu gosta de comer o que, Davi? Eu digo: faça uma buchada, macho, que nós vai, uma buchada com enroladinho de tripa, é nóis. Pronto. Quem não comeu não sabe o que tá perdendo, é uma delícia. Ou um prato de tanajura com farinha. Você me chamar pra sua casa, você vai fazer alguma coisa que eu gosto. Então com esses pratos, meu filho, eu vou estar na sua casa o tempo todo. Então é mais ou menos isso. Deus não queria o sacrifício, mas como as pessoas se sentiam obrigadas, elas queriam demonstrar um pouco do amor delas. Essa era uma das formas de elas demonstrarem o amor. Isso é no Velho Testamento. Depois essa prática foi abolida, e eu já digo também por quê. Deus permitiu que assim fosse feito e deu instruções. Você vê que tempera com azeite, ele dá todas as instruções ali. Então não vem comparar não com essa bizarrice que é tortura que os caras fazem, tá certo? Tortura. E é por isso que eu disse, tem que ser investigado. Não é ninguém agir por conta própria, não. Temos que respeitar a lei, a democracia tem que ser respeitada. E nós já temos belos exemplos aí do mundo que dá um país sem democracia. Então a democracia tem que ser respeitada e as leis têm que ser respeitadas. A gente tem que agir democraticamente. Então quando eu falo, até ainda para vocês entenderem esse meu raciocínio do que eu estou explicando, imagina aí a posição de Deus, irmãos, como o pessoal do sítio. Quem anda, eu tenho parentes, né, muito próximo, minha avó mesmo mora lá na zona rural mesmo, lá dentro das Brenhas. E quem anda na zona rural sabe, tá os escritos aqui, vocês, meus irmãos,
de fé e batalha para dizer se eu tô mentindo. Quando você chega nessas zonas rurais, mais afastada mesmo da cidade, que é aquele povo lá de nós, eles, a primeira coisa que eles fazem quando pega amizade com você é chamar para você tomar um copo d'água, tomar um cafezinho na casa deles. Caso você não vá, irmão, eles se sentem realmente ofendidos. Eles imaginam que você tá com nojo deles, tá certo? Eles pensam isso. Quem conhece gente realmente do interior sabe que é assim que as coisas funcionam. Se o cara lhe convida, não, vamos tomar um cafezinho lá em casa, e você não vai, eles acabam se sentindo ofendidos. Isso em quase 100% dos casos. Então a gente às vezes nem quer tomar o café, mas vai em consideração ao cara, tá certo? Então se o povo não anda, aí por isso não sabe das coisas. Eu me lembro também quando eu era pequeno, no dia dos pais eu sempre gostava de dar um presente a meu pai. Só que eu era criança, eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro. Eu precisava que ele me desse o dinheiro para eu comprar o presente para ele. E meu pai não queria o presente, mas ele me dava o dinheiro para eu comprar o presente para ele. Não porque ele queria o presente, se ele quisesse ele ia lá e comprava. Mas ele me dava para ver a minha alegria. E isso um pai de carne e osso, falho como eu e você, como era meu pai. Um ser humano falho como todos nós. Tem esse amor, tem esse carinho, essa consideração. Imagine Deus. Aí o cara vem criticar Deus, aí realmente eu tenho que botar o cara no lugar dele, né? Porque não entende nada de Bíblia, não lê. Se você lesse, eu li a Bíblia como se fosse um gibi. Sempre li gibi quando era criança. Então eu peguei ela de Gênesis a Apocalipse, sem decorar versículo, nada. Saí entendendo a história. Então ali tá muito claro. Se o pessoal fizesse, ia ver lá que Deus nunca pediu sacrifício. Ele aceitou porque ele viu que as pessoas, né? Se o meu pai percebeu a minha tristeza se ele não me desse o dinheiro para eu comprar o presente para ele, imagine Deus, que é o ser onipotente, o ser que realmente sabe, que nos criou. Então é até ilógico o cara ainda vir criticar. Então eu espero que eu tenha explicado bem de forma clara. E agora, família, é a parte polêmica do vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo não vai passar. Eu tenho quase absoluta certeza. Então, mais uma vez, você que está assistindo esse vídeo, você que tem canal aqui no YouTube, tem o seu canalzinho menor e tal, pode pegar esse vídeo e repostar, tá certo, irmão? Eu sei que eles vão tirar, então eu vou postar mesmo com o vídeo proibido. Caso, se você não estiver vendo propaganda aí, é porque foi proibido. E outra coisa, deixa eu explicar como é que funciona isso, que tem uns caras me questionando: Davi, seu mercenário, você fica tirando os vídeos dizendo que foi o YouTube. Eu digo, meu Deus do céu, o pessoal não tenta nem entender o que é que acontece. O YouTube viu, com aquela política de dar strike nos canais, como antigamente ele fazia, metia logo o strike em você e tirava o vídeo, ele ficou muito queimado com vocês. Vocês é quem manda, irmão. Se você não entrar aqui no YouTube, ou seja, em qualquer plataforma, na mídia, seja o que for, se você não der bola, se você repugnar eles, eles vão quebrar. Então eles viram que quando o vídeo é tirado de uma forma arbitrária, eles ficavam muito mal, a imagem deles ficava muito ruim. Vocês iam lá na comunidade deles, mandavam e-mail, dizia que isso é um absurdo, que a plataforma tá ficando ruim, esse tipo de coisa, essas críticas enchendo o servidor. Então o que é que o YouTube fez? Ele criou esse novo sistema que ele força o próprio criador a tirar. E como é que ele faz isso? Ele sinaliza o vídeo como não adequado para todos os anunciantes. A gente só perde a monetização, ok? E o vídeo continua lá de boa. Aí por que é que eu vou lá e tiro? Porque eles não passam pra gente de forma clara, mas nós, youtubers que conversamos uns com os outros, pessoas que têm acesso a funcionários de lá, já deixaram claro que o que acontece, eu também já percebi isso, já fiz os testes, de fato é o que acontece. Quando você permanece com esse conteúdo amarelo no seu canal, se vamos dizer assim, que seu canal era recomendado 10 vezes por dia, ficava lá, de lado aí, vocês estão assistindo esse vídeo e de lado tem aí, recomendado, não tem isso aí agora. Esse canal, por exemplo, que está recomendado, ele está de boa com o YouTube. Se ele não tivesse de boa, ele não estaria aí recomendado. Então o YouTube vai fazendo o quê? Caso você deixa permanecer os vídeos lá amarelo, ele não recomenda e você deixa um vídeo. Aí então, vamos dizer que ele recomendasse 10 vezes, ele agora só vai recomendar 7 vezes. Aí tu bota mais outro vídeo que ficou amarelo, ele só recomenda 5. Até o ponto, meu amigo, que o cara só vai encontrar teu canal se ele botar o teu nome lá e adivinhar o conteúdo que tu postou. Nem inscrito, nem com o sininho ativado, as notificações vão chegar. Então se o nosso objetivo aqui é despertar mais e mais pessoas e o YouTube tira a relevância do canal, por que é que eu vou continuar fazendo vídeo? Me responda. Então a gente explica isso aqui, aí vem as pessoas que não entendem nada com nada e vem criticar. Então, irmão, antes de você criticar, procure entender as coisas, procure ver o que de fato acontece, para você não falar bobagem. Eu sei que é uma minoria, família. Eu peço até desculpa pela maioria ter que ouvir isso, que não tem nada a ver. Mas eu gosto de ser o mais transparente possível. Aí os caras falam, ah, mas olha a tua de propaganda. Irmão, é o único jeito de compensar, porque eu faço às vezes 3 vídeos para passar um. É o único jeito, infelizmente, de o conteúdo continuar. Eu sou um caba velho, irmão, eu tenho que trabalhar.
embora o objetivo não seja ganhar dinheiro, mas se eu não tiver nem a grana de continuar com o canal, de manter ele no ar, isso dá despesa, irmão. Exige equipamento, exige uma internet boa, existe um computador bom, existe câmera, exige luz. Olha, ó, na minha cara a luz aparecendo aí. Exige tudo isso. Então se eu tiver que tirar do meu bolso, deixar de dar um conforto pra minha família, pra poder manter o canal, eu não vou fazer. Já disse isso aqui, deixei isso bem claro desde o começo. Tô ganhando rios de dinheiro? Tô. Tanto que eu tenho um Astra 2001 e um Vectra 99, que é da minha esposa. Esse é carro de quem ganha dinheiro? Então, irmão, eu sou o mais transparente possível. Inclusive eu posto lá os conteúdos lá, todo troncho, lá no outro canal, justamente pra você ver como eu sou de verdade. Eu não quero que ninguém tenha uma surpresa, dar uma de santa aqui e por trás das câmeras ser outra pessoa. Você me encontrar pessoalmente, você vai dizer, esse bicho é essa merda que ele aparece nos vídeos mesmo. A mesma coisa. Então, família, agora voltando ao assunto, espero que eu tenha respondido os comentários. Esse vídeo vai ficar enorme, é uma pena, né? Eu queria fazer menor, mas vai ser um vídeo grande mesmo. Já de antemão, você pode postar esse vídeo, não precisa me pedir, pode pegar o vídeo e repostar, que eu sei que ele vai ser bloqueado, tenho quase certeza. E pode postar, tá certo? Ajuda aí a palavra a continuar. Só se for possível, coloca os créditos do canal, mas também se não colocar, pode botar, tá certo? A consciência é sua. Eu não vou dar strike do seu canal por causa deste vídeo, tá certo? Agora nós vamos entender, família, que o que muitas pessoas falaram no último vídeo pode ser uma verdade, tá certo? Nós sabemos que algumas seitas, mais uma vez deixando bem claro que nós respeitamos todas as religiões, mas existem algumas seitas no meio que tem doutrinas de sacrifícios, e esses sacrifícios aos poucos querem chegar nos sacrifícios humanos. Vocês sabem que no mundo desaparecem milhões de pessoas sem explicação. E muitas já foi falado isso em reportagem. Vira e mexe tá tocando no assunto. É um assunto que a mídia realmente não gosta de falar, mas vira e mexe aparece alguém denunciando que muitas dessas pessoas, como o banqueiro Illuminati mesmo falou, muitas dessas pessoas desaparecidas vão parar nesses rituais, tá certo? Eu fiz outro documentário aqui, irmão, mas eu acho que não tá mais não. Era falando também sobre o satanismo. E a gente explicava lá, o cara que já foi, mostrando que o que você tinha que fazer para ser um presidente. Eu vou procurar esse vídeo, se eu conseguir encontrar eu reposto. Caso eu não encontre, eu vou fazer de novo, vou tentar achar a matéria que eu tinha juntado para colocar. É um documentário internacional, muito top, eu até dublei ele. É uma pena que os meus vídeos saiam tudinho, irmão, mas era um vídeo topado, eu vou procurar ele e vou tentar repostar. Você vai ver agora o que acontece na África, é uma matéria da Rede Record. Mais uma vez, eu vou mostrar ela na íntegra, né? Os caras falaram um monte de porcaria lá no outro canal, que a gente é cristão doido, que não sei o que, que não sei o que. Você vai ver que o que a gente tá falando aqui, e o que a maioria dos meus inscritos, por isso que eu tenho muito orgulho de cada um de vocês, a maioria desse conteúdo aqui é feito por vocês, irmão, que me manda as dicas, que me manda matéria. E o que vocês falaram nos comentários, isso era apenas um avanço para que se chegue ao ponto de legalizar outros sacrifícios muito piores, tá certo? O que vocês disseram tem um fundo de razão sim, e esse documentário vai mostrar isso. Então, como o assunto exige muita atenção e é pra lá de polêmico, pegue agora mesmo suquinho de laranja com um pão com mortadela rolão e vamos iniciar o nosso quadro. Uma prática que aflige o coração da África. O sacrifício de crianças em rituais religiosos. Dezenas de mortes que escandalizam a imprensa mundial. Nossos repórteres cruzam o Oceano Atlântico e viajam mais de 1000 quilômetros de carro para desvendar um dos retratos mais cruéis da violência humana. Pela primeira vez, uma equipe de TV da América Latina investiga os mistérios por trás de cerimônias que prometem fortuna e poder em troca da oferta de uma vida. O que aconteceu com este menino? A gente vê o olhar de frustração dele, de tristeza, de horror. E com esta criança? Por que esta mulher chora dia e noite? Quem é o homem que luta sozinho contra os rituais macabros que levam à morte? Durante 30 dias de investigação, encontros de muita tensão. Aqui fica o templo da feitiçaria Tijuana. E momentos em que ficou impossível não se emocionar.
Kampala, capital de Uganda, uma metrópole cheia de contrastes, como a maioria das grandes cidades brasileiras. De um lado, bairros marcados pela pobreza. Do outro, grandes obras que refletem o avanço da economia. Uganda fica no coração da África, região leste do continente. Depois de décadas de atraso, o país atravessa um período inédito de desenvolvimento. Um país em franca evolução, uma expansão industrial gigantesca. Mas a boa notícia pode estar acompanhada de uma muito ruim: o sacrifício de seres humanos. Acredita-se que debaixo de cada prédio desse construído há a cabeça de uma criança. Nas manchetes dos jornais, os registros das atrocidades. Corpos de crianças mutilados, muitas vezes decapitados. Mas qual a finalidade de crimes tão bárbaros? E quem são as vítimas? Os que tiveram sorte de sobreviver mal conseguem abrir a boca para contar. Jorge, 5 anos, sobrevivente. Quando tinha 3 anos, ele teve o pênis cortado fora para utilização em sacrifício. 2 anos atrás, George apareceu neste vídeo, produzido por uma jornalista inglesa. Ele estava ao lado do pai e da tia. O menino sorridente e cheio de energia, sem a real noção das consequências que terá para o resto da vida. A tia conta que George foi raptado por um vizinho numa cidade perto de Kampala. O autor do crime foi condenado a 15 anos de prisão. Ela começa a tirar a calça do garoto para mostrar o resultado da castração. Mas nós preferimos não revelar as marcas de tamanha covardia. Ele sofreu várias cirurgias. Os médicos retiraram partes do tecido dos braços e das pernas para a reconstrução do pênis. Dá um aperto no coração da gente também olhar para ele de frente assim. Estamos na periferia de Kampala, um dos bairros mais pobres da capital. Ruas sem nome, casas sem números. A polícia está investigando aqui nessa comunidade. Eles estão investigando o aparecimento de uma criança nesta comunidade. Os vizinhos todos denunciaram que essa criança não faz parte dessa região. Por isso a polícia está investigando, porque há uma suspeita de que essa criança teria sido sequestrada para ser utilizada em rituais de magia negra, de feitiçaria. Então a polícia está perguntando em cada lugarzinho para descobrir onde é essa casa. Eles não podem conversar com a gente, eles não têm autorização para isso, eles só estão avisando a gente que a casa é para cá. E como a gente pode ver, é uma região muito pobre, muito. Os policiais entram por uma viela e chegam até uma casa. O chefe da polícia diz que eles precisam entrar. Eles disseram que estão procurando uma criança. Aí. Dentro da casa, uma mulher está com uma criança no colo. Os agentes desconfiam que o menino não é filho do casal. Ela e o homem ouvem que deverão ir até a delegacia e não discutem. Nossa equipe acompanha a saída do grupo. O menino vai agarrado ao homem. Como saber se ele é filho do casal? Ou se foi raptado para mais um ritual de bruxaria? Os agentes não autorizam que nossa equipe vá à delegacia e deixam no ar muitas dúvidas. Será que a criança está mesmo em perigo? Ou trata-se apenas de uma operação para criar uma imagem positiva da polícia? Ao
Ao amanhecer, deixamos Kampala em busca de respostas. Seguimos na direção contrária da população que acordou cedo para trabalhar. A gente percebe aqui que tem uma população muito grande de crianças. Cada esquina, cada parte da cidade você percebe as crianças às margens das ruas de terra, do asfalto, o tempo todo. As casas simples que a gente pode ver, muito simples, de barro, muito pouco asfalto por aqui. Chegamos à casa de uma mulher que faz rituais de feitiçaria. Na entrada, uma placa oferece vários serviços, entre eles astrologia e tratamento à base de ervas. Dentro da casa, a mulher atende um homem que está com problemas financeiros. Ela fala um dialeto muito antigo da região. Ela usa vários objetos e até animais. Uma cerimônia que dura mais de 1 hora. A galinha é parte importante do ritual. Agora a mulher atende outro cliente. Ela passa uma substância no nariz dele. O homem deita e logo começa a tremer. A galinha vai ser sacrificada agora. O sangue é passado nas mãos, na cabeça e nos pés da pessoa. Ele pediu prosperidade, ele pediu dinheiro, ele pediu poder. Por isso o sacrifício da galinha. Mas em muitos casos acontece o sacrifício de crianças. Então a gente nem imagina, nem quer imaginar como é que tudo isso funciona. Mas ele vai sair daqui com o pedido feito e a promessa da bruxa, e ele vai alcançar o sucesso. Antes de partir, eu pergunto se a mulher é curandeira ou bruxa. Ela responde em dialeto que não há diferença entre curandeirismo e bruxaria ou feitiçaria. E explica que usa os rituais para entrar em contato com os espíritos e, por meio deles, ajudar os clientes. E o que ela acha do sacrifício de crianças? Ela está dizendo que nunca fez sacrifício com crianças. Isso aí acontece em Kampala, que é a capital, mas aqui isso não acontece. Será mesmo que as crianças que vivem longe da capital estão livres do perigo? Uganda já foi uma colônia inglesa. Depois que se tornou independente em 1962, o país enfrentou várias crises políticas e conflitos sangrentos pelo poder. Neste filme, que ganhou o Oscar de melhor ator, Forest Whitaker interpreta o ditador Idi Amin Dada, que governou Uganda por quase uma década. Uganda ama a mim. O período ficou marcado pela violência do regime contra os opositores. Um regime ditatorial em que, estima-se, morreram entre 300 e 500 mil pessoas assassinadas. This is the guy, Joseph Kony. Em 2012, Uganda voltou ao noticiário internacional por causa deste vídeo, um dos mais vistos até hoje na história da internet. Trata-se de uma campanha feita por uma ONG americana para denunciar os crimes praticados por este homem. Joseph Kony, líder de um exército clandestino em Uganda. Kony é acusado de raptar crianças e adolescentes para atuar como guerrilheiros. Mas a campanha levantou várias suspeitas. Qual o destino do dinheiro arrecadado via internet? A pressão internacional levou a União de Nações Africanas a formar uma tropa de 5 mil soldados de Uganda e países vizinhos para caçar Kony. Mas o fato é que a juventude do país enfrenta hoje uma outra ameaça, cada vez mais crescente e mais perigosa. Nossa viagem prossegue por estradas de terra no interior de Uganda, regiões que parecem desertas, mas que concentram 8 de cada 10 habitantes do país. Muitos casos de sacrifício infantil foram registrados em locais como esses, vilarejos marcados pela pobreza e pelo isolamento.
Estamos chegando nesse vilarejo aqui a mais ou menos 30 minutos do centro de Soroti para conhecer a história do menino Francis, de apenas 4 anos de idade, que é mais uma vítima desses crimes contra a humanidade. Francis, 4 anos, morto. Crianças, provavelmente irmãos do Francis. Hello. Esse aqui é o avô. Hello. Nice to meet you. Francis brincava sozinho no momento em que desapareceu. Quando a família sentiu falta dele, já era tarde. O corpo foi encontrado à noite num matagal, sem a arcada dentária e com os braços quebrados. O assassino ainda retirou alguns órgãos do corpo do menino. Todos aqui acreditam que Francis foi vítima de sacrifício. Nesse local eles fizeram o túmulo onde foi enterrado o Francis. Assassinado, morto em 30 de junho de 2007. Ele não conseguiu fazer 4 anos de idade. Mas quem pode ter cometido tamanha barbárie? Teria sido o próprio feiticeiro ou um matador que agiu sob encomenda? O avô de Francis ainda espera respostas. Ele diz que tinha um suspeito que de onde foi encontrado o corpo do Francis tinham pegadas até uma casa. E nessa casa encontraram um homem, levaram para interrogá-lo, só que, segundo a polícia, não provava nada, só interrogaram e não havia prova suficiente para condená-lo pela morte do pequeno Francis. Gideon, 4 anos, morto. Gideon era um menino saudável. Ele tinha apenas 4 anos quando foi morto e decapitado a poucos metros de casa. O pai dele, Santos Labeja, é professor. No terreno da família em Soroti, funciona uma escola e a fundação que reúne dados sobre muitos casos de sacrifício infantil em Uganda. Parem de sacrificar crianças agora. É uma fundação que tem o nome do filho dele contra o sacrifício de crianças. Aqui, uma imagem triste, uma criança decapitada. Sacrifice. Walking here. Santos nos leva até o local onde o filho foi raptado. O assassino estava bem aqui. E o filho dele veio vindo de lá. The killer was seated here. Santos conta que um rapaz estranho convenceu o menino a ir com ele até uma casa não muito longe dali. Opened up the car. Lá, o rapaz decapitou o Gideon e tentou retirar a arcada dentária dele, mas não teve tempo. Os vizinhos que saíram em busca do menino tentaram linchar o assassino, mas ele foi salvo pela polícia. A mãe de Gideon diz que a dor da família só piorou quando a identidade do criminoso foi revelada. Ele é filho de um oficial militar. Segundo ela, o rapaz fugiu da cadeia e nunca mais foi visto. Para a família, ficou a sensação de impunidade e injustiça. A energia que essa casa traz é de muita tristeza e que, pelo jeito, não vai acabar nunca. Santos conseguiu transformar o sofrimento em força. Ele pesquisou e catalogou ataques contra crianças e adolescentes desde 2006, o ano da morte de Gideon. Foram 94 casos e pouquíssimos sobreviventes. Os registros da Fundação Gideon trazem dados assustadores. Vários ataques tiveram a participação de parentes das vítimas, até mesmo dos próprios pais. William, 11 meses, sobrevivente. Esta mulher afirma que o filho de 11 meses foi raptado por um tio. Ela diz que conseguiu salvar o bebê quando o homem começava a cortar a garganta da criança. Mas o que explica o uso macabro de sangue e órgãos humanos em rituais de bruxaria?
Para o professor que teve o filho de 4 anos assassinado, a explicação pode estar numa pesquisa que revelou que 2 em cada 10 ugandenses acreditam em feitiçaria. Os bruxos incentivam a crença e aproveitam para ganhar dinheiro. Eles convencem os clientes de que o sacrifício de meninos e meninas traz sucesso, poder e riqueza. Muitos habitantes de Kampala acreditam que um prédio comercial construído sobre a cabeça de uma criança é garantia de bons negócios. Na lista de crimes levantados por Santos Labeja, há o relato assombroso de uma criança enterrada viva na fundação de um prédio. Os responsáveis pela obra nunca foram punidos. Hoje vamos nos encontrar, depois de muita insistência, com um dos bruxos mais conhecidos do país, Jumba Gyanesawa. Ele também é conhecido como bruxo Djadja. Segundo ele, aqui fica o templo da feitiçaria de Uganda. Um assessor do bruxo nos orienta a lavar as mãos e a cabeça para nos livrar das impurezas. Só então temos acesso ao jardim e ao altar, onde as pessoas revelam seus problemas antes de ter contato com o bruxo. Ebro é esse menino aqui de 11 anos de idade, foi trazido aqui pela mãe. Dizem que ele está com um espírito ruim dentro dele, que pelo que nós entendemos da medicina normal é um ataque epilético. Só que aqui eles não avaliam dessa forma nem a crença da mãe. Para a mãe, o Ebron de 11 anos está com um mau espírito dentro dele. Por isso, ele veio para cá para tentar se curar. É o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Enquanto esperamos o bruxo, 2 assessores falam sobre ele. O cinegrafista deixa a câmera ligada e registra a conversa. Eles contam que o bruxo é um homem muito poderoso, que esta casa é protegida pelo exército. A mulher explica: Djadja é amigo do presidente de Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, o homem que está no poder desde 1986. E a pedido do próprio presidente, o bruxo ajudou na campanha que o reelegeu para mais um período de governo. There were sacrifices? O cinegrafista pergunta se essa ajuda incluiu sacrifícios. A mulher responde: fizemos tudo o que foi preciso para que o presidente fosse reeleito. Chegou a hora de conhecer o bruxo mais famoso de Uganda. O homem nos recebe com um sorriso. Bom dia, Djadja. Nice to meet you. Djadja, dizendo que nós somos muito bem-vindos aqui. A fogueira já foi acesa. Djadja com todos os colares dele, são muitos. Ele vai trocar de roupa agora. São as roupas que podem ser utilizadas aqui dentro, que funcionam durante a feitiçaria que ele faz aqui dentro desse espaço. Durante a sessão, o feiticeiro nos pede para depositar dinheiro junto às oferendas, cerca de R$5 em moeda local. Em seguida, ele entra numa espécie de transe. Agora é a vez do menino Abraham, aquele que a mãe considera possuído por maus espíritos. O menino também tem que entregar dinheiro. E logo é submetido a uma série de situações estranhas. São gestos que poderiam assustar qualquer criança. O bruxo cospe no menino. Mas o mais impressionante vai acontecer fora da cabana. O menino agora está sem roupas e suporta tudo em silêncio.
ritual prossegue com ramos de plantas e raízes. O feiticeiro repete a ação com uma galinha viva. Depois, mata a ave com as mãos. E mais uma vez, cospe no garoto. A sessão caminha para a etapa mais importante, sem a presença do bruxo, o sacrifício de uma cabra. O menino fica frente a frente com o animal. E é forçado a ter o corpo em contato com o bicho. Os assistentes do bruxo matam a cabra com uma faca, uma cena que nós preferimos não mostrar. Mas não há como esconder o que acontece em seguida. O corpo do garoto é coberto com o sangue do animal. Depois, envolvem o corpo dele com uma manta de fibra de árvore e completam o ritual com uma tocha. O que aconteceu com a cabra deixa a gente... Imagina quem faz isso com criança, Jesus. Qual o significado de todo esse ritual? O feiticeiro concorda em dar entrevista. Ele explica em dialeto que o menino ficou doente porque os pais dele deixaram de cultuar os espíritos dos antepassados. E por que o sacrifício de animais? O bruxo diz que a galinha foi para pedir perdão. E a cabra para amenizar a fúria dos espíritos e afastá-los do menino. Djadia afirma que o garoto não está curado ainda e que os pais dele também devem participar dos rituais para acertar as contas com os espíritos. Mas se os rituais têm sangue de seres vivos, como evitar o sacrifício de seres humanos? No final da conversa, ele mostra um álbum com fotos da campanha em que ajudou a reeleger o presidente de Uganda, mas esclarece que o auxílio foi só com o pedido de votos. Na opinião dos que lutam de forma solitária contra o sacrifício infantil, a reação das autoridades de Uganda está muito longe de atingir resultados. De acordo com relatos publicados em jornais de Kampala, um morador da zona rural chegou a vender o sobrinho por cerca de R$11 mil. Na capital, o corpo de uma criança pode custar bem mais, até R$50 mil. Em todo o país, homens e mulheres fantasiados de bruxos seguem livres para praticar rituais macabros. Feiticeiros ou criminosos? O criador da Fundação Gideon afirma: é preciso chamar a atenção para essa tragédia quase invisível aos olhos da humanidade. E evitar que o futuro de meninos como George seja destruído pela ganância de falsos curandeiros. Sorrisos que podem desaparecer num piscar de olhos. Uma mensagem de esperança em nome de milhões de vidas inocentes. Bom, família, como você viu aí, acho que não tem mais nada para dizer, né? Contra fatos não há argumento. Se esse tipo de seita for incentivada, se esse assunto não for discutido de forma democrática, certo? Eu defendo isso aqui, não de forma ilegal, não de forma violenta. Jamais nós, cidadãos, devemos tomar alguma providência contra isso. O que nós devemos exigir é dos nossos legisladores que olhem para esse lado e comecem realmente a olhar para isso com outros olhos, tirar esse viés de preconceito. Esses assuntos têm que ser discutidos, porque se isso for incentivado, vai ser um Deus nos acuda, meus irmãos. Como é lá na África, onde as pessoas têm as suas crianças lá e não tem sossego. Então,
chega de palhaçada. Eu espero que esse governo, pelo menos nessa parte também, haja de forma correta, leve o assunto, coloque o assunto em pauta, porque de fato é preciso fazer isso quanto antes. Tá bom, irmãos? Então essa é a nossa mensagem. Eu peço que você que entendeu, por favor, compartilhe o vídeo. Você que não entendeu, que não gostou, peço desculpas por ter tomado seu tempo. Tá certo, irmão? Peço desculpa, tenha humildade para fazer isso. Mas aquele que gostou, faça parte de fato dessa batalha. Compartilhe, mostre para mais um amigo, traga mais um para cá. Porque como eu já disse, eu não confio em número de inscritos. Para mim, eu já disse, esse canal tem no máximo aí 30 mil inscritos. Porque o que vale é quem assiste. Esse que se inscreve e some, não conta. Tá certo? Pra mim isso é só número, só faz inchar o canal. O que vale é vocês que realmente assistem, que participam, que comentam, que tá junto aqui comigo na batalha. Essa é a minha intenção. Então eu peço a você, meu irmão de fé e batalha, que compartilhe o vídeo, tá certo? Então fiquem todos com Deus, que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês e toda a família de vocês cada vez mais. Nós nunca precisamos tanto de Deus como agora. Realmente estamos em tempos difíceis. É o princípio das dores, é o começo do fim. E a gente precisa estar unido com Deus e unidos com nós mesmos, tá certo, família? Vamos nos unir, vamos nos conscientizar de forma correta e democrática e assim, pelo menos, tornar as coisas um pouco menos ruins, tá certo? Então fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.